Nesse vídeo você vai entender tudo que está rolando em relação ao déficit fiscal, que pode trazer volatilidade na bolsa. Vamos ver a agenda econômica da semana e também a agenda de dividendos. Já deixa o like. Um ponto que tem trazido muita volatilidade na Bolsa de Valores é toda essa questão do déficit fiscal zero, envolvendo o arcabouço fiscal. Nós vimos o Lula até pouco tempo dizendo que, embora os esforços do governo fossem em relação a tentar um déficit zero, provavelmente não chegaríamos lá. Porém, o Haddad, logo na sequência, convenceu o Lula de que era necessário realmente tentar bater ali o déficit fiscal zero. E esse aí vai ser o compromisso do governo. O mercado deu uma animadinha de novo, mas o entendimento do Haddad em relação ao arcabouço fiscal tem trazido algum desconforto no mercado. Então a gente vê aqui a matéria, interpretação de Haddad para o arcabouço fiscal gera desconforto, especialistas veem sinalização negativa para o ajuste fiscal. Agora eu vou explicar para vocês exatamente o que está acontecendo. Mas antes vamos relembrar de forma bem resumida como que é o arcabouço fiscal, né? Ele veio a ser implementado por este governo para substituir o teto de gastos que havia sido implementado no governo Temer. Ele busca então, o arcabouço fiscal, manter aqui um certo equilíbrio, né, entre receitas e despesas e manter o déficit fiscal zero já para 2024. O Brasil gasta muito dinheiro com juros de dívida, então é importante isso aqui, tá? E aí tá muito ruído exatamente nesses pontos aqui. Então o que acontece? Temos regras para crescimento das despesas. Eles devem estar alinhados com o crescimento das receitas. Eu falei alinhado aqui porque ainda assim não é 100% maravilha, mas pelo menos tem algum parâmetro aqui para a gente seguir. É melhor do que não ter parâmetro nenhum, aí a bagunça ficaria generalizada mesmo, né? Então, o que acontece? As despesas, elas têm um crescimento mínimo de 0,6%. Aí o pessoal não gosta muito porque muitos chamam até de piso, então, de gastos, né, de aumento de gastos. Mas, enfim, esse é o ponto que, na minha opinião, é um pouco negativo, mas ele também tem um crescimento que vai de acordo com a receita e ele limita em 2,5%. Aí é bacana porque o Brasil é um país um pouco volátil, às vezes a gente dá uma explodida aí nas receitas, não é interessante crescer essa despesa junto com a receita nessa mesma proporção. Então é bom segurar, 2,5% acho bacana. Então basicamente tem essas premissas aqui e aí tá acontecendo alguns desentendimentos em relação à leitura do arcabouço fiscal. Então o que acontece é basicamente o seguinte, baseado em previsões e o arcabouço fiscal também, o governo faz então a previsão do orçamento para 2024. Como nem tudo sai conforme esperado, existia aqui a necessidade de alguns cortes, e aí o Haddad então veio falar que vai cortar 23 bilhões do orçamento de 2024. Não é corte do que está acontecendo hoje, é corte baseado numa previsão, né, que ele havia feito anteriormente. Então, o que acontece é aí o desentendimento. O governo está falando em corte de até 23 bilhões, enquanto, segundo as regras do arcabouço fiscal, o mercado estava esperando um corte de 52,7 bilhões. E aqui existe um desentendimento que eu não vou entrar em detalhes para não ficar muito técnico, embora eu acho que o mercado está correto na análise. Enfim, não é esse o nosso ponto. Nosso ponto é, o mercado espera um número de 52,7, enquanto o Haddad está falando de menos da metade disso. Então aqui tem um desconforto potencial que pode causar um déficit fiscal acontecendo em 2024, no final das contas, mesmo com o esforço do governo para não acontecer. E, isso aqui poderia gerar queda nas ações já antes mesmo de qualquer evento. Assim que fosse confirmado um corte de 25 bilhões, já traria alguma volatilidade aqui na bolsa, né? E tem outro ponto muito grave nessa situação, é que além do corte sair menor do que o desejado, existe um efeito bola de neve, tá? Então vou explicar aqui, vamos supor que você tem um orçamento para ano 2024 com a sua esposa, o seu marido, enfim, de despesa de 10 mil, mas você chegou à conclusão que você precisa reduzir ali as despesas em 527 reais, tá? Esse aqui, então a gente vai chamar de mercado, né? Você é o mercado aqui. Só que o Haddad, fazendo o papel da sua esposa, falou, não, peraí, o negócio aqui é para cortar 250 segundo as minhas contas aqui. O que acontece? Beleza, você cortou 250, no ano seguinte você tem um efeito de base de despesa maior. Olha só, cortando os 527 que o mercado espera você, nós teremos para o ano seguinte 9.483 de despesas para
fazer um novo corte de repente, ou de repente aumentar. Seja aumentar ou seja diminuir, nós já temos no ano seguinte uma base menor de despesas, enquanto no cenário da sua esposa aí, ou enfim, seu marido, 9.750, ou seja, nós temos uma base maior também para seja fazer novos cortes ou seja acrescentar. Então é um efeito bola de neve, né? E já imagina se o mercado começar a imaginar que isso pode acontecer outras vezes. E a bola aí é loucura, né? Então é por isso que é muito importante ter regras bem definidas. Então, além da despesa não reduzir conforme o esperado, vai gerar um desconforto muito grande se não cumprir aqui o que o mercado está esperando. Uma outra forma da gente resumir isso é que o governo, em relação ao ano atual, está aumentando as despesas para o ano seguinte mais do que o mercado esperava, segundo a leitura do mercado, em relação ao arcabouço fiscal. Aliás, mesma leitura que eu tenho. E comentando então a agenda econômica da semana, que eventualmente acaba trazendo grandes quedas ou altas na bolsa, essa semana a China vai nos trazer pouquíssimas coisas irrelevantes. No Brasil também não tem muita coisa, a Europa também não, mas Estados Unidos sim tem dados importantes que pode trazer grandes altas ou quedas aí na bolsa. Então, na segunda-feira a gente começa meio morna ali, o Brasil ainda tem o feriado da consciência negra, porém não é feriado nacional, mas muitos estados aí têm. Enfim, nós temos aqui no Brasil o Boletim Focus, que são aquelas previsões, né, e também leituras aí de dados anteriores. Os analistas mandam um relatório aí semanalmente, não devemos ter grandes novidades aqui. Já na terça-feira nós temos as vendas de casas usadas nos Estados Unidos ao meio-dia, e às 16 horas nós temos a ata do FONC. E aqui sim é muito importante, vocês devem se lembrar que na última reunião o Fed manteve a taxa de juros ao mesmo patamar, e aí existe a expectativa do mercado de tentar entender, o mercado quer uma dica de para onde vai essa taxa de juros, vai parar por aqui, aqui é o topo, beleza, então quando que ele vai começar a diminuir? Ainda existe muita dúvida em relação a isso, e a ata do FONC pode nos trazer aqui um discurso um pouco mais duro em relação à taxa de juros ou mais otimista, né? Então aqui é um ponto que pode trazer grandes altas ou baixas na Bolsa de Valores na terça-feira. Na quarta-feira nós temos aqui o pedido de seguro-desemprego nos Estados Unidos, eventualmente mexe na Bolsa, mas acredito que não devemos ter grandes novidades. Estoque do petróleo bruto também teremos aqui. E aí, aqui na semana passada já tivemos forte queda nas petrolíferas por conta de indicadores de petróleo nos Estados Unidos. Então vamos ficar atento. Enquanto na quinta-feira nós temos aí o feriado nos Estados Unidos, e aí na Europa nós temos alguns indicadores de PMI, industrial, serviço, composto global. Então o PMI é um pouco de indicativo de para onde está indo aí a economia, né? Enquanto nós temos na sexta-feira o índice de confiança do consumidor no Brasil e os PMIs lá nos Estados Unidos agora, industrial, serviço também. E só aqui às 11h45. Então, resumindo, segunda bem tranquilo, terça nós temos venda de casas usadas e ata do FONC, que aí sim é muito importante, quarta-feira pedido de seguro-desemprego e estoques de petróleo bruto nos Estados Unidos, quinta-feira PMI lá na Europa e sexta confiança do consumidor no Brasil e PMI lá nos Estados Unidos. E comentando então a nossa agenda de dividendos da semana, que tem Datacom, a data que você tem que dormir com a ação para ter direito ao dividendo. Começamos na segunda-feira com duas ações com a Datacom no dia 20/11, é a CSN Mineração e a CSN. Ambas aqui pagam no fim de novembro, né? Dando aqui 3,63 de yield para a CSN Mineração e 5% de yield para a CSN. A título de demonstração, para você receber R$1.000, você teria que ter 27.500 na CSN Mineração e 20 mil na CSN, só a título de exemplo mesmo, né? Em termos de preço justo, o mercado acha que ambas estão aqui um pouco esticadas, 9% mais cara que a CSN Mineração e 11,3% a CSN. Lembrando que principalmente a CSN Mineração deu uma bela de uma alta nesse ano, aí talvez o mercado tenha achado que subiu demais. Enfim, e quando a gente fala da terça-feira, aí nós temos uma série de empresas que têm anúncio de dividendos para este dia, começando com a Grendene, que paga dia 6/12, 0,32 de yield, o mercado fala que ela está 2,5% descontada, tá aí no preço justo praticamente. Na sequência temos a Vale, que tem dividendos que serão pagos dia 1/12, 2,22 de yield líquido de uma só vez, né, dando 3% de yield praticamente aqui.
e quem quer receber R$ 1.000 de uma só vez com a Vale teria de ter, por exemplo, R$ 33.500 investido. Ela está aqui com um preço justo segundo o mercado de R$ 85,80, dando uma margem de 15,6%. Então está um pouco descontada da Vale, embora tenha uma série de empresas recomendando compra da Vale nesse momento. Ela já deu uma certa alta, né? Talvez, quem sabe, ela corrija um pouquinho ali depois da Datacom. Lembrando que a agenda da semana não temos muitos eventos aqui na China, mas sempre todo mundo de olho aí no mercado imobiliário que pode trazer alguma surpresa, né? Na sequência temos a Bradespar, que é uma hold aqui da Vale, e temos então dividendos que serão pagos dia 4 do 12, dando 6,11% de yield na BRAP3 e 6,27% na BRAP4. O yield da Bradespar está melhor neste momento. Em segunda margem aqui de preço justo, 7,95 de margem, tá? É importante destacar que a Bradespar não é 100% Vale, embora ela só tenha essa empresa investida, temos que lembrar que a BRAP ela tem alguns enroscos ali que pode trazer um ruidinho adicional mais para frente. Mas um ponto que não me deixa a menor dúvida que eu prefiro a Vale em relação à Bradespar é poder operar com opções com uma liquidez muito grande. Você pode fazer basicamente o que você quiser. Proteção longa contra quedas com a Vale, dividendos adicionais, compromisso de comprar caso ela caia mais e ganhar um dividendo para isso. Então, a Vale é um sucesso absoluto com opções. E se você quer saber como proteger uma ação sua contra quedas ou ganhar um dividendo adicional quando a ação está na baixa ou na alta, para você ganhar mais dividendos do que a empresa realmente paga para você, link na descrição do vídeo, nos comentários fixados do meu curso de opções, que eu já mostrei várias vezes aqui para vocês, que eu realmente utilizo e muitas opções no meu dia a dia. Para mim, é um plus adicional aqui que faz muita diferença no longo prazo. E na sequência, então, ainda no dia 21 do 11, nós temos o Banco do Brasil, que paga dia 30 do 11, 69 centavos de dividendo, 1,35 de yield. Ele vai anunciar mais em breve, já vamos ver. Dando, então, segundo o consenso aqui, um preço justo de 64,78, que dá uma margem de 27,9%. Para fechar a lista da semana, ainda no dia 21 do 11, nós temos a Petrobras, pagamentos aqui em duas datas diferentes, 20 do 2 e 20 do 3, dando 1,66 de yield no primeiro pagamento e 1,83 no segundo, um total aqui, né, de 3,49 de yield de uma só vez. A margem aqui da Petrobras, segundo o consenso do mercado, é de 11,17%. Então a gente pode ver a Vale caindo aqui recentemente nos seus resultados, mais uma recuperação vem acontecendo e em relação ao quarto trimestre deve vir mais ou menos em linha com o ano passado, que já é uma recuperação em relação ao primeiro semestre que veio fraco. Cotação segue lucro, por isso que a empresa caiu tanto as cotações com lucro em queda e ainda tem a questão da China, que o mercado fica muitas vezes precificando e exagerando nessas quedas com a Vale. Na sequência nós podemos ver que a empresa oscila sim os dividendos, então quem investe na Vale tem que ter paciência, né? Normalmente quando o dividendo está baixo ou quando tem algum ruído adicional, como acontece agora na China, normalmente é uma chance aí de compra única, né? Tragédias eu imagino que não aconteçam mais com a Vale. Em termos da Bradespar, similar com a Vale, porém alguns não recorrentes fizeram dividendos um pouco maiores do que o normal em alguns momentos. Temos aqui também a receita contra lucro, que de vez em quando tem um não recorrente, mas também tem uma sequência um pouco parecida aqui com a Vale. E aí nós temos a CS Mineração, que não temos um histórico de lucro contra cotação, porém temos aqui um lucro que vem aumentando e isso fez as cotações subirem muito. Ele surpreendeu um pouco o resultado recentemente em relação ao que os analistas estavam esperando. A CSN Mineração aqui, enquanto a CSNA tem aqui uma recuperação de um momento difícil, ainda acho que é um cenário um pouco turbulento para ela, muita volatilidade nas cotações, embora ela tenha uma bela de uma alta em relação ao fundo, né? Mas está sendo muito volátil para ela. Então a gente vê os dividendos também são voláteis, mas está pagando ótimos dividendos recentemente. E aí quando a gente fala do Banco do Brasil, eventualmente tivemos dividendos um pouco encolhidos por conta ali de um, vamos dizer, turnaround que a empresa foi fazendo, dividendos foram aumentando, veio a pandemia que foi, vamos dizer, um não recorrente, e aí volta com tudo aqui o banco e tende a continuar pagando ótimos dividendos, né? Enquanto a cotação contra lucro vai seguir, enquanto a cotação vai seguir o lucro subindo, cotação vem subindo bastante também. E aí a gente lembra que o Banco do Brasil ainda tem mais um anúncio para fazer nesse mês de novembro, dia 24 do 11, mais um dia 8 do 2, aí sim encerrando o ano exercício de 2023. Ele já pagou aqui 3,41 de dividendo, contando aqui
com esse dividendo atual do dia 8 e faltariam então 1,48 para ser anunciado nos próximos 2 anúncios de dividendos, segundo aqui as previsões. E quando a gente olha a cotação contra lucro da Petrobras, ela despencou aqui no governo Dilma porque cotação acabou seguindo o lucro deu prejuízo, porque controle de preços não funciona, saiu a Dilma, a empresa começou a disparar nos lucros e as cotações foram seguindo, e agora, até o momento, não tem grandes ruídos, embora esse lucro tenha caído um pouco aqui, está dentro do previsível aqui, então, continuando os bons resultados da empresa, tende a continuar cotação subindo também, sempre de olho também no petróleo e, infelizmente, também na política. Não se esqueça do like no vídeo, também o comentário ajuda bastante e considere se tornar membro do canal para ter acesso à planilha de dividendos e preço teto, além de vídeos exclusivos. Um abraço, até o próximo. Valeu!